Olá galera, beleza? Como é que nós estamos? 7 de janeiro, vamos falar um pouquinho sobre os acontecimentos políticos do dia de hoje. E uma das coisas que nos marcou hoje foi a visita inesperada do presidente da República até o ministro Toffoli do STF, né? O Jair Bolsonaro, juntamente com alguns parlamentares, inclusive o filho dele, alguns representantes da indústria brasileira de vários segmentos e mais o ministro Paulo Guedes, um grupo saiu andando do Palácio do Governo e foi até o prédio do STF numa manifestação assim muito simbólica. E ao chegar no STF foi recebido pelo Toffoli, apesar de não ter sido, né, nada marcado, e fizeram uma reunião falando sobre a abertura da economia brasileira no meio da pandemia, né? Aquela velha discussão sobre a ideia de esse isolamento está prejudicando demais a economia e por aí vai, não é isso? Essa conversa que nós já inclusive comentamos num vídeo lá atrás, né, falando sobre a questão do isolamento horizontal e do isolamento vertical, nós já conversamos sobre isso. Mas hoje esse é o assunto do dia. E justamente no momento em que várias cidades brasileiras, inclusive aqui em Salvador, está estabelecendo a ideia do lockdown, né? Sábado já começa aqui em Salvador em alguns bairros, e a proposta é que se estenda por toda Salvador. São Luís, no Maranhão, começou hoje. Enfim, no Rio, né, a indicação de que seja necessário também o lockdown, e é disso que nós vamos falar aqui no vídeo hoje, tá certo? Por quê? Porque olha só, essa conversa entre economia e saúde, ela sinceramente, ao meu ver, né, ela tá um pouco demodê, né? Ela tá fora de moda. Afinal de contas, eu acho que a luta contra a pandemia é uma luta também pela economia. Afinal de contas, quanto mais rápido essa curva se achatar, quanto mais rápido nós sairmos dessa situação, melhor para a economia, beleza? Não creio que seja razoável uma abertura total do comércio agora, uma vez que nós estamos vivenciando o início do nosso pico, literalmente, né? Com 600 mortes diárias, quase 10 mil mortes, nós estamos caminhando para números que nós víamos na Europa e estamos chegando aqui no Brasil. Abrir justamente nesse período eu acho extremamente perigoso. Por quê? Porque cientificamente todos concordam, não tem ninguém que discorde disso, inclusive os segmentos mais ligados ao governo Bolsonaro, sabe que lavando as mãos e mantendo o distanciamento se evita o contágio do coronavírus. Ora, se esse distanciamento ele não está sendo obedecido pela população, literalmente, o que é que tem que se fazer? Propõe-se o isolamento, né, que as pessoas fiquem em casa porque querem, né, sem a presença do Estado assim ativa, né, apenas fechando o comércio, enfim. Mas num determinado momento, esse isolamento que foi estabelecido, ele também vem sendo superado no sentido de que as pessoas não estão respeitando. Então o Estado, justamente nesse período em que as UTIs elas estão chegando no seu estágio avançado e perigoso de colapso, o Estado, o município, muitas vezes entende que a ideia é o lockdown. É lógico que não pode surgir da cabeça do prefeito, do governador, o lockdown e estabelecer. Não. Existe toda uma fundamentação e uma necessidade para que se estabeleça esse lockdown. Inclusive, a Fiocruz, né, e outros grupos de cientistas já indicam o lockdown para cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. É lógico que nós sabemos que o lockdown é uma medida radical, é uma medida extremista e que ninguém queria, mas se torna necessário pelo avanço do coronavírus, pelo avanço da doença do Covid-19, pelo avanço desse vírus que vem, né, matando e destruindo o nosso sistema de saúde, ok? Bem, mas justamente nesse momento de avanço da doença, de morte, de 600 mortes diárias, e aí vem o presidente e faz um ato político extremamente importante, vai lá no STF e solicita ao STF que estabeleça mecanismos de abertura para a economia, de comércio, né, justamente nesse período. O que é que isso me faz, o que é que isso me remete, né? Me remete primeiro à narrativa, mais uma vez, de Bolsonaro, de tirar das costas a crise econômica, né? O governo Bolsonaro, ele meio que tenta se neutralizar, se manter em cima do muro,
tanto no aspecto das mortes quanto no aspecto da crise econômica. Porque para ele, daqui a alguns meses, quando a crise econômica pegar, e vai pegar, isso é normal em todos os países que o coronavírus passou, na Europa, né? O que é que vai acontecer? Isso vai chegar e ele não quer carregar essa culpa. Ele vai dizer, olha, eu tentei abrir, meu discurso era esse. Porque presta atenção numa coisa. Nós hoje temos 8 mil mortes, 9 mil mortes, em torno de 10, chegando a 10 mil. Eu lhe pergunto, se as mortes parassem hoje, esse número seria alto ou baixo? É esse questionamento que me deixa, às vezes, preocupado, porque para mim são números exorbitantes. Um vírus que surgiu há 3 meses, chegou no Brasil há 3 meses, e já levou 10 mil vidas humanas, 10 mil famílias. Então isso para mim é exorbitante. É aceitável? Não é aceitável também. Mas só que a gente pode afirmar que esse número não foi maior por causa do isolamento. Mas só que tem um posicionamento, e eu queria que vocês prestassem muita atenção. Existe uma corrente ligada ao Olavo de Carvalho, que é o mentor, o tutor intelectual do Bolsonaro, que eles acreditam que o isolamento é desnecessário. Pasmem, eles acreditam que o isolamento é desnecessário. Eles acreditam que essa gripe nada mais é do que uma gripe que acontece todos os anos e que esse ano, por uma conspiração mundial da China comunista, está se propagando de forma diferente, se anunciando ela de forma diferente. É lógico que tem gente que acredita nisso, tem gente que acredita que o knockdown é uma farsa, não tem necessidade, mas quando a gente vê o avanço dessa doença, milhares de cientistas falando sobre a necessidade do isolamento, e você vê pessoas conhecidas, você já está vendo a doença se aproximar no bairro que você chega, a gente começa a entender a necessidade de um isolamento mais radical e a presença mais forte do Estado. Por mais triste que isso venha a ser. Por mais triste que isso venha a ser. Né? Então, o posicionamento meu, de André Moraes, é de acompanhar uma gama maior de especialistas que tratam sobre o assunto. Eu não sou especialista na área de saúde, eu não sou infectologista. Mas se eu vejo a Organização Mundial da Saúde, se eu vejo a Fiocruz, se eu vejo centenas de médicos falando sobre a necessidade do isolamento, eu não vou acreditar num grupo que vai falar o contrário. Ah, mas lá também tem alguns especialistas que falam isso, mas é uma minoria. E quando você vai ver o posicionamento político do cara, é um posicionamento político extremamente ligado à extrema-direita. Então, eu tenho posição, sou a favor do knockdown, apesar de saber de todas as tristezas econômicas, né, as mazelas econômicas que isso traz. Mas nós estamos num momento agora de narrativas, de construção histórica. E a construção histórica desse momento requer o knockdown, né? Porque se você for olhar Salvador, você vai em alguns bairros periféricos, o comércio está normal. As pessoas estão nas ruas, com ou sem máscara. E se esse vírus tem uma peculiaridade de ser um vírus altamente contagioso, mais contagioso do que outros vírus, que nós estamos mais acostumados, essa população tem que se isolar. O sistema de saúde tem que ser salvo. Nós não podemos ter pessoas morrendo pela rua por falta de espaço nas UTIs. Então, a radicalização do combate à doença vem justamente nesse período em que ela está aumentando. E nós estamos vendo os números. Os números são oficiais. Né? E aí, justamente nesse momento, o presidente vai até o STF solicitar abertura. É lógico que a narrativa que o presidente tenta construir é tirar do colo dele a crise econômica. Foi lá com Guedes, foi lá com o setor, um homem lá representando, o senhor lá representando vários segmentos, né, do setor industrial, têxtil, de brinquedo, enfim. Foi uma reunião, até certo ponto eu achei tensa, porque o Toffoli teve que dizer para o presidente, ó, presidente, isso aqui é para se fazer com estados e municípios. Tem que ser uma ação coordenada, mas o presidente em nenhum momento pensou nesse tipo de coordenação. Ou seja, o presidente, mais uma vez, né, o Jair Messias Bolsonaro, ele tenta inteligentemente tirar a responsabilidade dele do meio das mortes e do meio também da crise econômica, beleza? Bem, eu também posso acreditar que isso seja uma tentativa do presidente de desviar o foco, né? Desviar o foco um pouco, justamente no momento em que ele se alinha e se entrava, né, literalmente com o Centrão, que era algo que ele condenava, que ele criticava e que já fez vários vídeos, inclusive, alegando que jamais se juntaria a essa velha política, a esses moldes que o Centrão
propõe, né, que é a troca de cargos e, enfim, por apoio político, justamente no momento em que ele sente meio que distante uma possibilidade de impeachment. Talvez seja uma ideia de desviar a atenção essa ida até o STF. Eu queria falar com vocês, esse vídeo vai ficar assim um pouquinho longo por isso, porque existem, né, teorias de isolamento diferenciadas, né? Vocês sabem, existe isolamento vertical, o horizontal e agora o lockdown. Mas tem um grupo de pessoas, eu vou repetir, porque isso é preocupante, que tem o discurso de que essa gripe se propaga mesmo com as pessoas em casa. Imagine vocês. Então tem gente que diz que esse isolamento é desnecessário, que esse isolamento não impede o avanço da epidemia, coisa que a Europa mostrou o contrário, né? A Itália, que tardiamente estabeleceu a ideia de isolamento, e a Espanha, a partir do isolamento, esses dois países chegaram num pico, mas eles estão diminuindo a quantidade de mortes justamente, ao meu ver, por causa da questão do isolamento. Porque a cidade parou. Talvez se a cidade não parasse, talvez não, com certeza se a cidade não parasse, o contágio ele iria aumentando, na verdade, as pessoas iriam se contaminar cada vez mais. Existe uma letalidade baixa, mais de 0,5%, ou seja, quanto mais pessoas têm a doença, por mais que as pessoas sintam poucos sintomas, mas muitas pessoas morrem com aquela doença, né? Então, eu acho que foi necessário esse lockdown na Espanha e na Itália e infelizmente está sendo também no Brasil, beleza? Está sendo também no Brasil. A presença do Bolsonaro no STF também, ela corre justamente um dia após que o STF decidiu a autonomia dos entes federativos, estados e municípios de tomarem decisões, né, cabíveis ao controle da pandemia, tipo isolamento, restrição de circulação em determinadas áreas, beleza? Ou seja, as decisões municipais e estaduais amparadas pela Constituição e amparadas pelo STF. O governo, então, foi lá e tentou, de alguma forma, reabrir ou restabelecer o comércio. Eu costumo dizer que esse discurso, né, bolsonarista, ele beira o populismo. Por quê? Porque todos nós queremos o comércio aberto. Quem não quer que as coisas voltem? Então, quando você vem com um discurso que é o que as pessoas querem ouvir, é lógico que isso beira o populismo. Porque nesse momento, as condições sanitárias de saúde de várias cidades brasileiras não permitem. Esse retorno ele tem que ser com calma, tem que ser com cuidados, tem que ser depois que essa curva diminuir. Quando é que a gente vai saber que essa curva vai diminuir? Com o esvaziamento das UTIs, com a necessidade, a retomada, né, de crescimento da população em termos de controle da doença, ou seja, quando os hospitais de campanha forem destituídos, né, quando começar a desfazer tudo isso. Então, a partir daí que a gente pode pensar em retornar de forma segura, né, de forma segura. Bem, a gente vai continuar falando sobre atualidades. Meu nome é André Moraes, assista os vídeos, toque lá o sininho. O posicionamento do canal, meu especificamente, sobre o lockdown, infelizmente é necessário. Eu vou acompanhar aqueles que conhecem, né? Eu vou acompanhar aqueles que estudam sobre o tema, que apesar de ser um tema novo, mas eles já têm experiências, né, suficientes para determinar o necessário para amenizar o impacto dessa doença, não é verdade? Então, um abraço a todos, fiquem bem, assistam, curtam e mais tarde tem mais vídeo.